Agora no início do ano, a Apple lançou o MacBook Air M4, então pode ser que para algumas pessoas seja uma super oportunidade de investir nos modelos anteriores, como o MacBook Air M3, que é o que a gente vai falar no vídeo de hoje, e depois de utilizar esse notebook por mais de 9 meses, eu quero compartilhar com vocês tudo que eu vi de bom, o que precisa melhorar e se vale a pena comprar ele agora em 2025. Fala pessoal, meu nome é André e este daqui é o canal Cereja Tech, e se você curte conteúdo sobre tecnologia, então considere se inscrever no canal. E apesar desse vídeo ser sobre as minhas experiências, eu resolvi pesquisar um pouco, assistir alguns vídeos para perceber opiniões diferentes, tanto de quem criou algum vídeo falando sobre isso, quanto das pessoas que comentaram em outros canais, e um vídeo me chamou a atenção, que foi o do Matheus Sá, um vídeo muito bom por sinal, que até te recomendo que assista também, caso você esteja pensando em comprar o MacBook Air M3, mas eu quero trazer, inclusive, uma forma de contraponto, porque muitas das coisas que ele falou eu concordo, outras não tanto, mas realmente é uma questão de perspectiva. Pelo que eu percebi, ele usa o Windows já há bastante tempo, e eu também já utilizei o Windows por muito tempo, mas nos últimos 10 anos, pelo menos, eu tenho utilizado praticamente 100% do tempo um MacBook. Tentei, nesse período de tempo, testar o Windows algumas vezes e tive dificuldade em me adaptar, então eu acredito que essa perspectiva de que o Matheus Sá ele já está habituado com o Windows e tenta utilizar o MacBook, e no meu caso, já estou muito habituado com o Mac e tento usar o Windows, a experiência quando a gente pega um notebook é completamente diferente, e a gente vai olhar sobre isso, tanto sobre essa experiência de uso, quanto da parte de hardware, que inclusive é um dos pontos que eu mais concordo com ele. E como eu já tenho aqui no canal um vídeo que eu falo em detalhes sobre o MacBook Air M3, que inclusive é o vídeo mais assistido aqui até o momento, eu não vou entrar nesses detalhes novamente aqui, porque não vale a pena, mas eu vou deixar o link na descrição e aqui o card aqui em cima para você assistir quando terminar esse vídeo, porque a gente vai falar de coisas diferentes, e agora com a minha experiência depois de 9 meses, então muita coisa mudou, inclusive algumas das opiniões que eu expressei lá no vídeo já estão um pouquinho diferentes, mas ainda assim vale muito a pena assistir o outro vídeo também, depois que esse aqui acabar. E um primeiro ponto que eu já vejo quase que como indiscutível é em relação ao design, que a Apple há muito tempo já faz notebooks com esse aspecto, uma característica muito premium, simples, né, sem nada, nenhum exagero. Gosto das cores, gosto dos materiais que são produzidos e realmente tem um acabamento impecável, então é algo que eu sequer me preocupo demais em pensar. E em relação à tela, ele tem uma qualidade absurda, com muito contraste, com muito brilho mesmo em ambientes externos, e as cores riquíssimas também. O único ponto que eu vejo aí um pouco negativo é que a tela do MacBook Air M3 ainda não é OLED, então ele tem aquele painel LCD que em ambientes mais escuros você pode ter aquele preto meio acinzentado. Eu consigo utilizar sem nenhum incômodo, mas eu realmente preferia que essa tela fosse OLED para que a gente tivesse então esses pretos perfeitos. E a bateria é um outro ponto positivo, apesar de que a Apple fala no site deles que pode durar até 18 horas, mas eu achei esse um cenário quase que irreal. Algo mais realista seria em torno de 7 a 9 horas, o que já é muito bom também. Geralmente não acontece de num dia eu ficar sem carga, até porque na maior parte do tempo eu utilizo ele conectado na energia, porque eu utilizo um monitor externo e o próprio monitor já fornece a energia para deixar o notebook ligado, então nesse caso ele se mantém na carga, e eu nem sei dizer se isso é tão prejudicial assim para a bateria, mas não tem como encerrar o carregamento porque ele está diretamente por cabo USB. Então mesmo com essa autonomia de 7 a 9 horas, que é menos da metade do que a Apple promete lá no site, ele ainda assim atende super bem, e não diria que é um ponto que eu tenho a reclamar. E o último ponto positivo, antes da gente falar dos pontos negativos, é que de forma geral o desempenho dele é muito bom mesmo. E eu falo isso porque antes de utilizar esse notebook eu utilizava o MacBook Air M1, que ainda está comigo, e de fato tem já uma queda de desempenho, dependendo do seu uso. Pode ser que ele não atenda, mas como eu tô falando, para uso geral, né, para navegar na internet, para ler e-mails, para assistir vídeos no YouTube, para assistir a Netflix, seja coisas do dia a dia mesmo, ele mesmo, o M1 vai funcionar muito bem, mesmo com 8 GB de RAM. Olha só, e tem muita gente que acha um absurdo
falar de notebooks com 8 GB e eu de fato concordo, porque o meu é um notebook que tem 16 GB de RAM e ainda assim eu tenho problemas de desempenho com ele em alguns casos que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, na hora que eu falo dos pontos negativos. Mas se você é um usuário mais leve, que realmente é o perfil de usuário de MacBook Air M3, porque eu tenho ele aqui, mas eu faço um uso que deveria ser mais caracterizado ali para os modelos Pro. E se esse é o seu caso, é o que eu digo, mesmo o M1 atende super bem. E aí, de acordo com o que você for aumentando a sua demanda, a sua necessidade de processamento, de memória, e se você tem como investir, obviamente que você deve partir diretamente para um notebook com 16 de RAM, seja um MacBook Air M1, M2, M3, não importa, que já comece com 16 de RAM para você ter ali uma margem para o computador trabalhar sem gerar travamentos excessivos para você. E como eu falei mais no início do vídeo, eu assisti o vídeo do Matheus Sá, onde ele fala sobre alguns pontos que ele enxerga como negativos e que, apesar de não discordar totalmente dele, eu sempre penso que esses pontos eles são muito mesmo relativos ao uso que cada pessoa faz. Então, o primeiro ponto que ele citou foi em relação à conectividade, porque o MacBook Air M3 tem apenas 2 portas USB tipo C e a saída de fone de ouvido. Então, para pessoas que querem, por exemplo, ligar um mouse que tem USB tipo A ou precise fazer outros tipos de conexão, de fato vai precisar utilizar um hub, mas no meu caso de uso, quando eu preciso conectar um hub, é para incluir o leitor de cartão de memória, igual eu estou gravando o vídeo aqui, então eu preciso conectar. Se eu estivesse fora de casa, seria o hub, que é mais prático, mas aqui no meu setup eu tenho uma DockStation, então com um único cabo eu já conecto o notebook, já faço o carregamento dele e já conecto todos os meus periféricos. Em relação a teclado e mouse, eu sempre vou utilizar Bluetooth, que eu acho que me atende super bem, não tem problemas de travamento, e eu não sou uma pessoa que joga, até porque geralmente o usuário de Mac não é tão assim dos jogos, né? Quem gosta muito de jogo vai para o Windows. Então, eu acredito que, ok, 2 portas USB tipo A é pouco? É, mas a gente está falando de um notebook que tem essa ideia de ser algo muito mais portátil. Então a ideia é que você faça uso do Bluetooth, faça uso de conexões sem fio, e o cabo é para esses momentos onde você vai para uma mesa. Então você pode avaliar se para o seu caso 2 entradas USB são suficientes. Já em relação à memória, 8 GB de fato se torna meio que uma zona de perigo, porque sim, se você for um usuário mais comum, minha filha utiliza o MacBook às vezes para jogar Roblox e para pesquisar coisas da escola, ela nunca vai reclamar que o computador trava. Isso não acontece mesmo, ela não tem desse tipo de problema. Inclusive, ela está tentando fazer alguns vídeos de jogos e ela captura a tela gravando Roblox e falando, utilizando o OBS, e não trava, o notebook esquenta, ele vai aquecer um pouco, mas continua funcionando normalmente. Mas se você tentar abrir vários softwares e cada um desses softwares consumirem um pouco dessa memória, começa a ficar pouco. Então o ideal mesmo, se você tem como investir, investe em 16 GB de RAM. Se você não tem como gastar, ainda eu diria que dá para arriscar sim o de 8 GB e ele vai funcionar. Inclusive, vários vídeos do canal aqui eu utilizava o MacBook Air M1, nem era o M3, e todos os meus vídeos são vídeos em 4K que eu edito antes era com o Adobe Premiere, hoje eu utilizo o DaVinci Resolve. Tinha dificuldades dependendo do tanto de efeitos que eu aplicava nos vídeos. O vídeo ficava um pouco travado, o que é ruim, diminui a produtividade, e também na hora de exportar poderia ter um aquecimento maior ou até mesmo travar, mas com um pouquinho de paciência, um pouquinho de jeito ali, era possível. Então eu digo que um MacBook hoje, seja o M1 ou seja o M3 com 8 GB de RAM, é uma forma de você se virar melhor, ele vai funcionar bem. Pode te deixar um pouquinho na mão, talvez, mas é para essa pessoa que às vezes não tem como investir no de 16 de RAM. Se você tem como comprar, não tenha medo, já vai direto pro 16 ou até um de 32, né? Vai que você tá com dinheiro sobrando aí, aproveita. E um outro ponto interessante que o Matheus falou e que eu acho que ele vale não somente pro MacBook Air M3, mas para qualquer modelo de computador da Apple, porque isso se trata do sistema operacional, é a questão da experiência. Então, se você nunca utilizou um Apple, se você está utilizando Windows e vai utilizar o macOS, algumas coisas são diferentes e você vai realmente ter que
ter um esforço mental para entender como isso funciona, e se você não está disposto a se adaptar nesse processo, você vai de fato querer utilizar aquilo que você já está acostumado. E isso não tem nada a ver com incapacidade, é simplesmente que dois sistemas funcionam de maneiras muito distintas, e quando você está habituado a fazer de uma forma, aquela outra forma fica estranha. Eu tenho dificuldade de utilizar o Windows, tem hora que se eu tiver que mexer com o Windows e aí eu começo a utilizar atalhos que são do Mac e não funcionam no Windows, o scroll que é invertido, quando eu vou para o Windows eu sempre erro a direção do scroll, então essas coisas elas são estranhas para a gente no início. Por exemplo, uma impressão que eu tenho do Windows é que, para um usuário leigo que vai utilizar a internet, utilizar o Chrome, por exemplo, tem muito mais chance de aparecer um pop-up, de a pessoa clicar em algo indesejado e ativar notificações que ela não sabe de onde que veio, instalar um software indesejado, pegar um vírus, e isso no Mac não é tão frequente assim, não é que o Mac não possa pegar vírus, mas hoje em dia ainda o Windows é um alvo muito mais forte. Usuários leigos de fato acho que podem cair em armadilhas, seja no Mac, seja no Windows, eu acho que isso daí independe, mas eu sinto que ainda assim o sistema operacional da Apple ele é mais seguro e mais tranquilo de trabalhar. E só para deixar claro aqui, esse vídeo não é para dizer que o Matheus Sais está errado, ele compartilha a experiência dele, e eu recomendo sim que você, principalmente se for usuário Windows, assista o vídeo dele e veja os pontos que ele tem a colocar para te ajudar na sua decisão de compra. Foi um vídeo que me ajudou aqui a ter um equilíbrio sobre o que eu falaria sobre o Mac, e por isso que eu estou citando. Gostei muito do vídeo dele e estou colocando aqui mais como um contraponto para poder colaborar na sua decisão de compra. E o último ponto que ele cita no vídeo dele, que eu achei relevante de trazer aqui, é sobre o preço, que de fato os produtos da Apple no geral têm um preço muito elevado, e com os notebooks da Apple o padrão segue, mas eu ainda assim acho que esse valor ele faz muito mais sentido do que o valor investido num iPhone, por exemplo. Hoje eu utilizo aqui o Galaxy S23 Plus e eu acho que é a primeira vez que eu fico com um celular Android por tanto tempo. Ele tem funcionado super bem. O vídeo não é sobre isso, tem vídeo aqui no canal falando sobre o S23 e o quanto que eu gosto desse celular realmente, mas assim, eu consigo viver sem um iPhone, mas eu não consigo ainda viver sem o notebook da Apple por conta do sistema operacional, por conta da confiabilidade. Eu tenho o MacBook Air M1, continua recebendo atualizações, eu não lembro agora qual que é a data máxima, né, assim, em que ano que ele para de receber atualizações, mas eu sei que se eu ficar com o MacBook Air M3, eu consigo ficar com ele por 5, 6 anos e ele vai continuar funcionando super bem, a menos que venha de fato alguma tecnologia nova que dependa de um processamento muito absurdo e que o MacBook Air M1 já não seja M3. Que o MacBook Air M3 não seja capaz de lidar, mas fora isso, o padrão que tem acontecido é que quem compra notebooks da Apple consegue segurar esse notebook por muitos anos de forma confiável, que ele vai funcionar super bem, vai continuar recebendo atualizações e você vai poder focar na sua produtividade, no seu trabalho, já diferente de notebooks Windows, que pela experiência que eu tive, é que você utiliza alguns meses e daí a pouco já tá tudo travando, você precisa pensar em formatar computador, tem que ficar reiniciando, tem que cuidar para não pegar vírus, e essa coisa toda que acontece no Windows me tira a graça. Eu acho que teve muita evolução nos últimos anos, eu preciso inclusive providenciar um notebook Windows para mim, para eu fazer um teste e talvez não ficar tão tendencioso a falar bem da Apple e falar mal de Windows, né? Então eu acho que hoje eu já preciso de fazer esse balanço, mas ainda assim eu acho que é uma escolha muito acertada. Eu faço todos os meus trabalhos em computadores Apple e não me deixa na mão, então em relação a notebooks, é um valor que eu invisto sem medo. Eu vou pegar o orçamento que eu tenho disponível, não tem como comprar o topo de linha, mas eu vou comprar uma versão que me atende e funciona super bem e eu não tenho do que reclamar. Então não é um notebook perfeito, mas para o meu uso ele é perfeito. Opa, mas espera lá que não é assim também não. Eu falei que ele é perfeito porque eu consigo lidar com os problemas dele. Agora é claro que, por exemplo, quando eu edito vídeos no DaVinci Resolve, ele consegue funcionar muito bem, ele roda vídeos 4K sem problema nenhum, porém se eu começo a aplicar filtros, aplicar efeitos que
eu preciso fazer tratamento de cor, adicionar algo a mais, aí sim ele já começa a perder frames e não executar em tempo real, e aí eu tenho que fazer uso de cache, e demora, e isso daí já começa a ficar lento e chato sim. Então se você trabalha profissionalmente com vídeo, eu trabalho aqui mais com vídeos para o canal e eu consigo fazer no meu tempo. Agora tem editores de vídeo que tem prazo para entregar, que precisa de eficiência e às vezes se ele for utilizar um MacBook Air como ferramenta de trabalho, aí sim talvez não seja o suficiente. Aconteceu também algumas vezes, inclusive, enquanto eu exporto vídeos, o DaVinci Resolve travar completamente, reiniciar e eu perder a exportação. E esse tipo de coisa é bem desagradável. Falei no outro vídeo que eu já cheguei a utilizar o MacBook Air M1 na geladeira para conseguir exportar o vídeo. E isso aconteceu novamente com o MacBook Air M3, que também teve esse problema de aquecimento. E somente colocando na geladeira é que eu consegui exportar. Se você for fazer isso, toma cuidado, porque eu não me responsabilizo não, viu? Eu faço aqui com cuidado para não danificar o computador. Mas então ele tem sim problemas de memória, mesmo com 16 GB de RAM, na hora de exportar um vídeo eu tenho esse problema. Tenho dificuldade de utilizar o Adobe After Effects para fazer vídeos de motion, se tiver qualquer tipo de complexidade também. Então eu acredito que para pessoas que vão executar tarefas profissionalmente, com edição de vídeo, com animação, com 3D, e qualquer coisa que exija processamento, até para programação, apesar de que no caso da programação, por exemplo, eu como desenvolvedor front-end consigo fazer o meu fluxo de trabalho inteiro sem problema nenhum, mas eu sei que em alguns casos, para quem utiliza Docker ou algum outro processamento mais pesado, também pode ser um problema. Então é o que eu insisto em falar nesse vídeo aqui. Eu acho que a escolha de um notebook no geral e do MacBook Air M3, ele vai muito mais para uma análise de caso de uso. Faz uma anotação aí de quais softwares você vai utilizar, de qual que é a intensidade de processamento. Se for o caso, deixa aqui no comentário, eu posso tentar te ajudar também. Mas é isso, você precisa entender que o notebook funciona muito bem, é muito bom, tem seus problemas, tem suas limitações, porque a linha Air é uma linha feita para pessoas utilizarem no seu cotidiano e não profissionalmente. Para isso você vai ter o MacBook Pro, que também oferece mais desempenho. Então eu acho que avaliar negativamente esse notebook, que é o melhor notebook da Apple até o ano, que foi o melhor notebook da Apple até o ano passado e agora o melhor dessa linha é o M4, acho um pouco injusto. E se por acaso você se interessou em comprar o MacBook Air M3, eu vou deixar o link na descrição para Mercado Livre, Amazon e para mais onde eu encontrar. E se você comprar pelos meus links de afiliado, claro, você apoia o canal e ajuda esse projeto a crescer para eu ter como dedicar cada vez mais tempo a produzir conteúdo de qualidade aqui para vocês. Mas é claro que se você achar também um melhor valor em qualquer lugar, compra lá, que hoje em dia a gente precisa economizar, né? Mas se você comprar pelos meus links, você sabe também que você não paga mais nada por isso. É a própria empresa, a Amazon, o Mercado Livre, que gera uma pequena comissão para mim e que é tirado do valor deles lá, não aumenta esse valor para você. Então, se você puder apoiar também, vai ser muito legal. Mas por hoje é isso, eu espero que você tenha curtido esse bate-papo aqui. Deixa nos comentários um emoji de laptop, só para eu saber que você assistiu esse vídeo completo. E também aproveita, olha só, aqui no canto tem um vídeo onde eu falo sobre o MacBook Air M1, que se você estiver interessado em comprar, pode ser bastante interessante também dar uma olhada nesse vídeo. E esse outro aqui, onde eu falo do MacBook Air M3. E a gente se vê então no próximo vídeo. Meu nome é André, este daqui é o canal Cereja Tech. Valeu!